Pode Falar, segundo episódio, e hoje com muito prazer eu recebo aqui na minha casa Betinho Klein, ele que é produtor cultural, ator, escritor, e se pagar bem ainda se veste de mulher e vai lá na sua empresa, na sua casa, chama todo mundo de querido e fica todo mundo feliz, né? O assunto principal da nossa conversa hoje, Betinho, é claro, é cultura, a tua área de especialidade. E se a conversa for para qualquer outro lado, também tá valendo, é sexta de noite, a gente tá conversando entre amigos também, não tem regra. Vamos embora. Certo? Não tem nada que não possa falar e não tem nada que precise falar. Perfeito. Vamos só conversar, beleza? Vamos conversar sobre cultura. Eu pedi na internet algumas sugestões de perguntas para falar contigo, depois eu vou chegar nessas aí, mas primeiro eu vou falar dos assuntos que eu já tinha anotado para falar contigo, tá? E sobre cultura, uma das principais dúvidas que eu tenho é: por que a cultura no Brasil é tão dependente de auxílio, tipo patrocínio ou Lei Rouanet? Por que não consegue andar sozinho? Isso é uma pergunta fácil de responder, né? Porque nós, artistas, agora vai para os produtores culturais, para os artistas, para as casas de teatro, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós, na verdade, a gente teve nos anos 70, dá para dizer nos anos 60, nos anos 50, nós somos pioneiros do cinema. Tivemos várias produções cinematográficas, vamos citar vários, podemos citar Mazzaropi, que foi um grande formador de plateia, eu montava lonas de circo. O próprio Teixeirinha, que é nosso aqui, foi sem dúvida uma das pessoas mais importantes do cinema brasileiro. Talvez a gente não queira reconhecer isso com o cinema popular, mas ele fazia cinema nos cinemas de calçada, e onde não tinha cinema de calçada ele fazia em sociedade, montava uma lona e tal. O que eu vejo a dificuldade? É a gente querer formar plateia, é a gente querer achar a nossa identidade cultural e fazer as pessoas entenderem. Eu sempre digo que a cultura ela não tem concorrência. Tu vai gostar do B, do Y, é a mesma coisa da música, a dança. Tu precisa formar a sua plateia. E nós, infelizmente, produtores, artistas, muitas vezes não queremos formar plateia. É mais fácil, muitas vezes, a gente depender de patrocinador, de Lei Rouanet ou de LIC, que é importante, que eu acho que é necessário e é preciso também. Mas eu acho que a Lei Rouanet e tanta LIC, na minha opinião, ela não deveria te pagar espetáculo nenhum. Ela tinha que ser, a lei de incentivo tinha que ser para fazer com que a escola de turno inverso tivesse arte. Durante 12 meses nas favelas, em qualquer lugar do Brasil, onde tem uma escola, tinha que ter a escola de arte, música, teatro, cinema, dança. E esse produto ir para os palcos e ele formar plateia. Você já imaginou pegar R$1 milhão e botar em Novo Hamburgo? Vou pegar Novo Hamburgo como exemplo, que é maior, então a gente tem várias escolas municipais, tanto estaduais. Pegar 1 milhão e fazer cinema numa escola, fazer teatro numa escola, fazer isso e trazer essas crianças. E depois tu pegar esse resultado. Eu acho que nós, brasileiros, temos que pagar ingresso. Eu acho que é por isso que eu vejo que muitas vezes não funciona, porque a gente não forma plateia. Sabe que eu não consigo entender também, mas eu leio... Tu me corta às vezes que eu falo demais. Não, é bate-papo, não tem tempo, não tem prazo, a gente vai conversando enquanto tiver assunto aí, não te preocupa. Mas eu às vezes até penso também, será que eu não estou errado, mas eu acho um absurdo artistas, não é contra a arte ou o trabalho dessas pessoas, mas eu acho um absurdo artistas renomados no Brasil, renomados há 20, 30 anos, eu estou falando assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lima Duarte para uma peça de teatro, Roberto Carlos, usufruir de uma lei de incentivo, a Lei Rouanet, porque, tipo assim, eles já têm a carreira deles consolidadas. Na minha opinião, eles deveriam ter plateia que bancasse aquela produção, né? E se não tem, é porque estão fazendo alguma coisa errada. As pessoas não querem consumir. Mas veja bem, né? Há controvérsia nisso. Porque se o artista, o produtor faz um projeto de... agora não pode mais, agora é 1 milhão cada projeto, mas antes era 4 milhões, 8 milhões, 12 milhões, porque tem uma empresa que está patrocinando. Mas então, tu tem alguém patrocinando esse evento. Mas não é diferente. Então, por que não patrocina a arte e educação? Não, perfeito. Eu concordo com isso. Nesse sentido, porque se há um projeto,
geralmente há um patrocinador. E se esse patrocinador quer botar essa grande marca dele nesse produto, ele sempre vai ter aquela coisa da grande marca incentivando os grandes produtores. Não vai pegar a Herta, o Betinho, a Herta, vai investir 1 milhão. Porque não vai dar menos visibilidade que um artista de renome nacional. Tá, mas tu Muito tá falando de... Eu tô perguntando porque é dúvida mesmo. Tu tá falando de patrocínio ou daquele patrocínio que é feito através de leis de incentivo que é tirado de imposto, digamos assim, ou seja, a empresa banca e depois deduz isso do imposto. Então isso, na minha opinião, é recurso público. Não é patrocínio. Patrocínio é a empresa chegar e dizer, Betinho, eu apoio o teu projeto, eu vou te dar tanto por mês, enfim, isso não é porque as pessoas não entendem que, na verdade, a lei de incentivo, tanto a LIC como a lei Rouanet, ela é de nós. Todos nós, todo contribuinte, né? Sim. Tu queira ou não queira, tu tá deixando de pagar uma porcentagem, né? Para que tu vai incentivar atividades culturais e ao mesmo tempo, e aí é o pior de tudo, na minha opinião, e aí falo isso abertamente, de que ainda tem projetos que ganham às vezes 1 milhão, 2, 3 milhões e cobram 50, 60, 70, 80 reais de ingresso. Pois é. E aí tu diz assim, vamos só para os grandes centros, para os grandes teatros, não chega até a população, não chega onde deveria de chegar, né? Então isso é um problema. Eu acho que é bem um assunto mal resolvido no Brasil, né? Mas aí a gente, é muito difícil, não é difícil discutir isso, eu acho que não existe uma rede, uma cadeia de discussão isso entre produtores, entre artistas, por quê? Porque todo mundo quer se beneficiar de uma certa maneira, que é uma maneira... Não é difícil, né? Porque tu vai criar um projeto, tu vai pegar os patrocinadores, vai pegar. Aí nós não formamos plateia. Aí tu me perguntou antes por que no Brasil é tão difícil, porque nós não formamos plateia. Pois é. Mas se tu tem um produto, digamos, uma peça de teatro, enfim, que cai no agrado da população, digamos, será que eles não estariam dispostos a pagar para assistir o suficiente para bancar isso? Ou a cultura do brasileiro não é muito de ir em teatro, coisa assim, de prestigiar, gosta, mas não quer pagar. Como tu mesmo me falou uma vez, numa conversa que a gente teve, tu disse que tem um monte de amigo que apoia um projeto, mas eles sempre chegam e dizem, eu vou apoiar, eu vou lá ver a tua peça lá, mas não consegue 2 cortesias, porque, isso aí não é apoiar. Né? Porque se tu abrir as portas e colocar gente, para o pessoal entrar de graça lá, é óbvio que vai assistir, mas a gente depende de recebimento, né? Sem dúvida, né, Beto? O que eu vejo muito, que aí sim nós temos que aprender a assistir, né? E isso vem da base escolar. Nós tínhamos há anos atrás um projeto chamado Sempre às Quartas. Toda quarta tinha cultura em Meus Irmãos. Isso durou durante quase 2, 3 anos. E por que funcionou? Porque nós tínhamos quase 300 alunos de teatro. E quem são esses alunos de teatro? Eles vão acabar sendo clientes do teatro, eles vão ir assistir, porque eles aprendem como montar uma peça, né? A importância de um figurino, de uma trilha sonora, de uma direção, de um texto, né? Eles vão aprender a ver a importância daquilo que está no palco, né? Então isso é muito importante. Nós hoje a gente tem uma cultura às vezes muito vazia, né? Tu vai assistir um filme e tu não sabe nem quem é o autor, né? Tu vai lá assistir a comédia, mas tu não sabe que tem um texto por trás, que tem um figurino, que tem uma luz, que tem um iluminador, que tem um cara que pensou a trilha. Sim, a Argentina faz isso, a Argentina ensina a assistir. Você quando vai assistir uma peça de teatro na Argentina, tu entra, tu ganha lá o menu, vamos chamar de menu, né? O menu do espetáculo. Então tu vai ler a sinopse, tu vai ver quem é o diretor, quem é o autor, quem é a trilha sonora, quem é o enfim, tu vê isso. E isso tinha que acontecer. Eu acho que daí tu dá o gosto das pessoas assistir, né? Quando tu vai numa pizzaria, o que tu faz? Tu só quer saber se a pizza é boa ou não? Não, tu vai escolher o sabor, não vai? Então tu vai olhar o menu lá, né? Sim, tu tem que sentar, né? Ou o cara vai trazer qualquer pizza pra tu vai comer. Tu não vai lá ver o cara montar a pizza, não interessa. Não, isso não, mas tu vai olhar o sabor da pizza. Sim, né? Tu vai escolher o sabor da pizza, né? Ou tu vai chegar, não, traz uma pizza e pronto. E assim é o teatro. Vou assistir uma peça. Tá, mas o que tu vai assistir? O que tu tá indo assistir? Agora tu tocou num ponto interessante. Falando das tuas peças específicas, tá? Eu acho que eu não assisti todas, mas eu assisti muitas delas. E tem uma característica que eu percebo nas tuas peças que tem, de certa forma, esse fator surpresa. Porque quando eu vou assistir uma peça tua, eu nunca sei se eu vou rir ou se eu vou chorar, ou como acontece na maioria, que é os dois, um pouquinho de cada.
Como do Outro Lado da Cerca, aquela outra que tem, eu não lembro o nome, não lembro, aquela que fala quando começou a expansão das fábricas. O Retrato. Né? Essas duas tem momentos que a gente chora ali, dá aquela parte emocionante e a gente dá muita risada. Tem uma outra que eu lembro que é Tramandaí, se eu não me engano. Tramandaí. Essa é mais, ela é mais pro lado da comédia mesmo, né? Eu não lembro, pelo menos, de algum momento emocionante nela ali. Então isso eu acho legal nas tuas peças, porque de certa forma não é aquela coisa engessada e sempre tem uma surpresinha, digamos assim. Eu sempre te vejo como um ator de comédia, Beto. Eu sempre te vejo, tu e o Cris como atores de comédia. E daí pra mim, de certa forma, é surpreendente quando eu vejo que além de ser engraçada a peça, de ser, né, produzida ali com humor, interpretada com humor por vocês, tem uma história sempre comovente por trás ali, que nos faz pensar e às vezes até cai um cisco no olho. Isso é meio que uma marca registrada das tuas produções? Eu não sei se seria uma marca registrada, mas quando eu escrevo um espetáculo, né, a facilidade, o que é legal quando tu escreve um espetáculo, é quando tu também dirige o espetáculo. Vai dirigir e quando tu vê ele, eu atuo no espetáculo. Sim. Então, quando eu estou, até os meus colegas, o Cris e o Oda, às vezes xingo, né? Claro, tu escreveu o teu espetáculo, tu já decorou o texto, né? Foi tu que escreveu, né? Pra ti é fácil. Pra ti é fácil, né? E aí aquilo vai na montagem, né? E essa construção. Isso facilita muito, né? Eu tive várias experiências, assim, de conversa com diretores de teatro, em festivais, e uma coisa que eu gosto muito é dar muita vida bem no realismo das cenas, né? Eu gosto muito disso e de simplicidade ao mesmo tempo, porque todos os meus espetáculos eles têm algo social dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, mas ele tem algo social. É o Edwin que não consegue vender a batata e o sindicato está então tentando achar uma maneira de melhorar o preço, aí vem o atravessador no Tiltabas, né? Tem a Teresa que então saiu de casa e foi morar em Santa Catarina para estudar, fazer faculdade, porque os filhos não tiveram condições. O Retrato tem de pano de fundo como o êxito rural, que na verdade é o início do êxodo, né? Aquela coisa do processo da agricultura familiar, e aí vem as pequenas sapatarias. Claro que aí o Tiltabas dá uma continuidade, ele entra na explosão do êxodo rural, final dos anos 70, aí sim explodiu, né? O Rio Grande do Sul, Alecrim, Santo Cristo, Santa Rosa, Tenente Portela, tudo vem para cá, né? Aí lá se abandona e vem famílias, e a gente tem relatos, por exemplo, Alecrim tinha 1.000 habitantes, naquela época 1.000 habitantes, ficou com 400 habitantes. Por quê? Todo mundo vem para cá, né? Todo mundo vem para a indústria, tudo. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que o personagem ele tem que ser rico e não só o humor. Eu acho que ele tem que ter uma coisa a mais além do humor, né? Eu gosto do humor, eu amo o humor, mas eu sempre digo que tem um conteúdo. Ele tem que ter uma importância social, ele tem que ter uma característica. Quando eu escrevo o Miro, por exemplo, tá? Por que eu escrevi o Miro? Para tu ter uma ideia. Quando o Adriano faleceu em 2006, nós tínhamos o Retrato em cartaz. E a gente viajou todo o estado, o Retrato explodiu no Rio Grande do Sul. Daí a gente viajou muito. E quando eu escrevo o Retrato, eu escrevo pensando no Adriano. O Adriano ainda trabalhava na indústria, ele sai da indústria e vem profissionalmente trabalhar comigo. Dá para dizer que ele foi o primeiro ator profissional na linguagem de formação de plateia. Porque as meninas já trabalhavam comigo, a Luana, a Natana. Então esse pessoal já trabalhava comigo, estudava e trabalhava comigo em espetáculos educativos. E quando eu escrevo o Retrato, ele acaba sendo o melhor espetáculo do estado do Rio Grande do Sul, ele ganha vários prêmios, enfim. E quando a gente teve esse incidente com o Adriano, que veio a falecer em 2006, o Cristiano já era meu aluno, ele já estava com a gente ali, eles tinham uma companhia também, enfim. E daí o que acontece? Ele vai, entre aspas, substituindo o Adriano. Eu não gosto de usar essa palavra, substituir, não existe isso. Foi preenchendo mas o espaço. Das peças, né? Vamos dizer assim, não como ator, mas nas peças ele foi preenchendo. Tipo, ele veio fazer um pouquinho do Retrato e fez as Maravilhosas, já tinha as Maravilhosas, a Lúcia Cittoni e a Alvícia. Então ele acabou preenchendo esse espaço, né? E sempre, sem maldade nenhuma, claro, o público vê quem? Ele sempre vê o Adriano.
Sim. Ele não vê o Cristiano, ele vê o Adriano. E um dia eu conversando com o Flávio Scholas me chamou para uma reunião e disse: Betinho, tu tem que fazer alguma coisa para trazer de volta o folclore do Tilthaus. Flávio, eu nunca pensei nisso, né? E realmente tu tem razão, porque ele tinha a série Tilthaus, ele escreveu a série, ele desenhou a série Tilthaus. Então eu disse: olha, Flávio, eu nunca pensei nisso, né? Aí aquilo passou, enfim, eu fiquei imaginando, tá, mas eu escrevi o Tilthaus, né? Tem a brincadeira do Tilthaus, né? Mas afinal, como eu vou chegar até para essa questão de construir esses personagens do Tilthaus? Bom, resumindo, daí surge a ideia de escrever o Tilthaus como pano de fundo no final dos anos 70, o êxito rural, a explosão. O meu pai foi plantador de batata, né? O meu pai viveu isso, né? Minha família viveu isso, não só meu pai sai do Morro dos Burros, a família vem para cá, vem com uma junta de boi e mais nada, né? Eles vêm para cá e enfim, terminou, os irmãos vão trabalhar na fábrica calçada, para de estudar e tem todo esse processo. Então meu pai é um personagem. Sim. Né? O meu pai é um personagem. Aí quando eu vou ver, o meu vizinho, o Miro, é um personagem, porque o Miro, meu vizinho, né, que é os Kondefer lá, eles são meus vizinhos, então eles são um personagem. Então vai se construindo esse personagem. E aí quando eu escrevi pro Cris esse personagem, eu disse: Cris, agora eu escrevi um personagem que agora vai ser teu, agora vai dar certo. Aí o Nene também, mas o Olair já trabalhava comigo, então o Oda já tinha... E deu certo, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Pra quem não é de Dois Irmãos e acha que o Betinho é só a tia Herta, que é o personagem que vocês conhecem, sabe que com essa peça do Tilthaus, ele lotou o Teatro da Fevale. Faz uns 2 anos isso, né? Tava lotado ou praticamente lotado, né? Eu lembro que a gente foi. E é muito legal. Quando tiverem a oportunidade, quando acabar essa pandemia, né? Vai voltar de novo, venham assistir, porque vale a pena. Aliás, eu quero assistir de novo também, porque é muito, muito legal. E essa é uma que de vez em quando cai um cisquinho no olho também, né? Eu gosto muito assim de trabalhar, quando tu pergunta assim da questão de ter o humor, a tragédia, a comédia. Por quê? Porque eu vejo que eu tenho grandes atores também, e isso é muito importante no elenco, num texto, num trabalho, dá liberdade, e daí tu tem como construir isso, e isso é fundamental, e o ator entender isso também, né? Vou brincar até onde dá. Isso a gente sempre cuidou muito, né? Os guri, por exemplo, eles são tão humoristas, tão bons humoristas, que tu tem que chegar para eles, epa, vamos parar aí. Eu ia te perguntar, isso é difícil. Tu falou assim, eu vou brincar até onde dá. Até onde dá? Qual é que é esse limite? O limite é quando tu sai do contexto e tu vai pro esculacho, quando tu vai para aquele palhaço em cena. Tu não é um palhaço, tu é um ator. Quando tu se empolga, quando tu te empolga, quando tu começa a dizer algumas coisas que não tem nada a ver no contexto de 1970, quando tu pega um Natal na Colônia que aconteceu no final dos anos 60. Então tu tem que saber até onde tu vai, né? E às vezes tu tem que podar um pouquinho, né? Porque senão daqui a pouco tu não vai aí. Se deixar solto... daí já é. Daí não tem. Dois Irmãos, um assunto meio dramático agora, vai deixar de ter teatro? Acredito que não, né? Eu acho que... Como é que tá essa história? Na verdade, assim, né? A gente tem o nosso espaço, que é um teatro de 130 lugares, modesto, pequeno, mas é particular, é nosso. E, na verdade, não é nosso, na verdade, né? A gente construiu, mas a área de terras é de um outro empresário. Eu acredito que vai demorar muito, né, Beto? Eu acho que, sei lá, talvez mais uns 3, 4, 5 anos. A gente não sabe, né? Mas eu acho que sempre vai achar alternativas, né? Eu faço o desafio, o pessoal que está assistindo, o poder público. Eu viajo no Rio Grande do Sul todo, Paraná, Santa Catarina, tem cidades com 2, 3 mil habitantes que tem um auditório. Vamos construir um auditório. Eu acho que isso é muito importante. Por que é importante? Não é importante para o teatro só, é importante para toda a sociedade, para conferências, para espetáculos, para dança, para música, para orquestra. Uma cidade sem um auditório, ela não cria referências, e a gente precisa criar referências. Poxa, e nós temos plenas condições para isso. Então acho que é um desafio, sim, né, a gente construir um teatro, né? Público, no caso. Público. Eu sou a favor do teatro público, né? Eu acho que o teatro público ele é fundamental. Ele é uma casa que faz com que as pessoas tenham a oportunidade não só de mostrar o seu trabalho, mas do público assistir um trabalho de qualidade
num lugar, num espaço de qualidade. Sabe que há alguns anos eu fui a Mariana Pimentel, uma cidade que tem entre Guaíba e Camaquã ali, um pouquinho antes, na verdade, bem antes de Camaquã, mas uma cidade bem pequenininha, como falou, bem pequena mesmo. Dois Irmãos é uma metrópole perto de Mariana Pimentel e tem um auditório lá, um teatro, eles estavam inaugurando, inclusive, foi por isso que eu fui lá. Eu fiquei impressionado com a estrutura, lindo, realmente não lembro quantos lugares, mas um investimento muito bem feito. Como é que está o projeto da aldeia? Bom, tu ia falar. Não, eu ia dizer, isso é muito curioso, Beto. Por que Dois Irmãos assim não tem um teatro? Porque a imigração alemã em si, os italianos, eles têm muita referência em cultura. Então, até engraçado de entender por que não tem um teatro na nossa cidade, entende? Toda cidade merece um teatro, mas eu penso assim, Dois Irmãos teria 1001 motivos para ter um teatro, né? Porque a gente tem muita cultura em nossa cidade, agora mais do que nunca, né? A gente tem um auditório particular em Dois Irmãos, né? Dentro de uma empresa que em eventos maiores, digamos, mas não é... Não é para isso, né? É para seminários, enfim. Né? Em alguns momentos nós já usufruímos também. Até sim, é lindo, maravilhoso. Mas como é que está o projeto da aldeia? Tá legal. A aldeia é um sonho, né? Explica o que é a aldeia, para quem não sabe. A aldeia da Herta é no Morro Reuter, na localidade de São José do Herval, onde a gente teve, então, através de um edital, uma concessão de uso de uma área de terra, onde nós vamos construir um parque temático. Mas esse parque temático de imigração alemã, ele leva principalmente a questão da arte e educação. Existe lá uma escola de 1972, essa escola foi construída em 72, quando ainda Dois Irmãos Morro Reuter era pertencente a Dois Irmãos. E então essa escola, por um bom período, ela só ia até o 4º ano, era uma escola pequena, depois ela foi ampliada, e chegou num período como a localidade era muito pequena, a localidade de São José, ela cresceu, então as pessoas passaram a estudar em São José do Herval mesmo, e não no meio ali. Então, como tinha poucos alunos, e os outros no Valahai, então tá entre o Valahai, São José, e aqui está a aldeia da Herta, que é a escola do Mato Comprido, que carinhosamente eles chamam. Ali nós vamos ter aula de orquestra de sopro, orquestra de corda, canto coral, teatro, cinema, dança, aula de alemão, meio ambiente e gastronomia. Vai ser uma escola bem de arte mesmo. Para quem? Para todo mundo. Mas é só para criança? Não, não é só para criança. É para todas as pessoas que forem se inscrever e ali quiserem estudar. Qual é o objetivo disso? É o turismo cultural. Ou turismo cultural ou cultura e turismo. É focado para isso. O movimento da escola vai movimentar também a aldeia da Herta. Por que isso? O Morro Reuter hoje ainda né, tanto o Morro Reuter e Santa Maria do Herval são grandes referências na agricultura familiar. Sim. Elas são grandes referências na agricultura familiar. Nós vamos estar falando daquela aldeia. Vai entrar o meu trabalho de novo nesse processo do Projeto Raízes. Eu quero falar daquele agricultor, daquele colono, daquela família, daquelas pessoas que estão ali em volta, que fazem uma economia de agricultura familiar da região. E aí a gente vai estar ali. O que vai ter na aldeia da Herta? Inicialmente a escola, e nós estamos reformando o galpão, onde vai ter chás culturais, eventos, piqueniques, e aos poucos nós vamos construir a aldeia. Vai ter um mirante de 20 metros de altura, com deck, vai ter a vila mesmo, onde vai ter uma cervejaria, um bistrô, um café, mas isso tudo a longo prazo, né? Não é da hoje nem para amanhã. Vai ter um auditório, digamos, para apresentações. Futuramente vai ter um auditório para apresentações, né? Então ele vai ter uma capela, vai ter um museu, vai ter uma marcenaria, vai ter uma biblioteca. É uma cidade, é uma vila. E ali a gente vai estar construindo aos pouquinhos, tudo recursos, né, buscando alternativas. Tem uma boa notícia para quem está nos assistindo, empresa que tem ICMS, né, a gente aprovou, a Escola da Aldeia da Herta aprovou então um projeto de 340 mil para captação. É isso que eu falo, que a gente estava falando no início do programa teu aqui. A gente fez um projeto para 12 meses de aula, onde as pessoas vão ter aula, vão comprar instrumentos musicais e vão ficar 12 meses dando aula. Esse é o tipo de projeto, digamos, que eu acho que merece uma lei de incentivo, que seja uma lei Rouanet, né? Porque é uma coisa que está começando, é uma coisa bem cultural mesmo, enfim.
O que eu não concordo, como a gente estava falando, é caso de daqui a 20 anos a aldeia vai estar consolidada, vai ser um mini Beto Carreiro rural, digamos. Não precisa mais. Mas ainda vai ter direito, entende? É isso que me incomoda. Nos grandes artistas, digamos, ainda se... Tu tem toda a razão, Mas eu também não sou ninguém, né? Eu só acho. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é isso que a gente precisa, às vezes, pensar um pouco, né, Beto? A gente tentar se aproximar entre os conselhos de cultura, entre o poder público, entre o privado, e sim a gente dar nossas opiniões e isso chegar a quem possa mudar isso, né? Agora esse governo houve muito, eu falo abertamente, houve muita crítica no início de grandes produtores e tal. Vai acabar com a lei, agora só pode fazer projeto de 1 milhão, não pode mais de 3, mas isso não está certo. Cara, olha quantos projetos de 1 milhão beneficiou em menos de 2 anos de governo agora. Quantos artistas beneficiou? Quantas pessoas? Antes tu tinha 2, 3 que pegava 10. Mas é que a gente falou, era só os mais renomados, porque as grandes empresas queriam colar os nomes neles ali e ficava uma coisa mais nichada, né? Agora meio que democratizou mais, eu acho. Exato. E também assim, né? Também nesse aspecto agora, se nós vamos julgar se está funcionando ou não está funcionando, se o material humano está sendo ágil ou não, isso é outro assunto. Né? Aí vem a competência do material humano. Quem está trabalhando em Brasília tem que fazer funcionar. Tu tem uma empresa, eu tenho uma empresa, a gente tem que fazer funcionar. E eu ainda sou da opinião que esse tipo de recurso público ele deve ser alocado sim para projetos culturais. Não para qualquer coisa. Por exemplo, tu viu que eu comecei uma carreira ali, pensa num sucesso de stand-up. Eu acho, por exemplo, que stand-up não tem nada a ver com isso e jamais deve se fazer valer de recurso público, porque stand-up não é cultura. É entretenimento vago, cultura inútil, assumidamente que tem unicamente o intuito de fazer rir. Só isso. Diferente de uma peça, diferente de uma peça de teatro, ou que nem tu falou, a aldeia que vai tratar, né, toda uma questão dos moradores lá, de tudo. Aí é cultura, aí eu acho que sim, que vale. Nós vamos estar nesse projeto agora diretamente envolvendo 9 profissionais que são formados, que vivem da arte, né, que é maestro, que é regente, que é professor de cinema, é professor de alemão, diretamente envolvido para poder 12 meses ter um trabalho e estar trabalhando no projeto, que no final vai ser montada a epopeia da imigração alemã com mais de 70 pessoas no palco. Então acho que esse é um resultado. E aí eu digo assim, para tu assistir, tu vai pagar ingresso. Sim. É isso, entendeu? Aí tu vai pagar 20 ou 10 pila de ingresso. Mas se o Beto vai lá assistir, o público vai lá assistir, vai pagar ingresso no resultado de um trabalho de 12 meses que está ali profissionais trabalhando, né? Aí os atores vão estar preparados, eles vão seguir carreira ou não vão, aí é outra história, aí cada um busca o seu caminho. Mas a gente vai estar lá com o cenário, com o figurino, com texto, com trilha, com orientação pedagógica, a gente vai estar... Então eu defendo a lei assim, eu acho que ela tinha que chegar a esse ponto, ela tinha que poder chegar nas escolas, contraturno. Vamos abrir a escola. Boa ideia, nunca tinha pensado nisso. Tem que abrir a escola tem que estar aberta. O nome vai ser Aldeia da Herta. Isso foi bem discutido bastante, né, Beto? Porque assim, a gente fez várias pesquisas, a gente podia fazer vários nomes, assim, daí a gente foi na Beto Carreiro, aí vai aqui, vai ali, vê nomes, Disney e tal. Não, vamos comparar com a Disney, né? Mas a Disney começou assim, né? O Walt Disney foi no meio de um terreno vazio, foi comprar uma área de terra lá e disse aqui, eu vou construir os casas, tu é louco, né? O Walt Disney, que a gente chamou. Walt Disney. Então a gente optou pela Herta, que já tem uma trajetória, ela tem vida própria. A Herta tem vida própria, né? Ela tem a sua estrutura, né? Sim. O que nós vamos tomar, Beto? Cerveja, água, café, vinho? Eu tô contigo, podemos tomar um vinho. Vamos abrir esse vinho então. Vamos abrir esse vinho. Depois da pausa para servir um vinho, nós vamos falar daqui a pouquinho da Herta. Mas eu só quero falar de uma coisa que eu estava lembrando hoje até. Eu tenho um grupo de pessoas aqui em Dois Irmãos, não sei quantas pessoas, mas tem um grupo de pessoas que tu não precisa falar sobrenome. Tu falou Betinho, todo mundo sabe quem é. Falou Tânia, qualquer contexto. Não precisa explicar qual Tânia, ninguém vai perguntar. Assove. Assove. Não tem. Qualquer assunto que tu estiver falando, tu vê alguma coisa, assove ia fazer um negócio legal com aquilo ali. Pronto, todo mundo vai entender qual é a assove. E a minha meta, agora como morador de Dois Irmãos aqui há 6 ou 7 anos,
eu queria me tornar uma dessas pessoas. Mas tu é um problema pra mim. Porque eu sou Beto também. Então, qualquer momento que alguém for falar do Beto, sempre vai ter alguém que vai dizer: mas não é do Betinho que tá falando, né? Ah, não, o Beto, então eu tenho que ter um sobrenome por tua culpa. Não é legal isso. Vamos ter que achar um outro nome pra ti de repente, ou sei lá, ou eu tenho que começar de novo com outro nome. Nós estamos falando da aldeia da Herta. A Herta é o teu personagem carro-chefe, digamos assim. Há quanto tempo existe a Herta? Hoje sim. Hoje financeiramente e de trabalho, com certeza a Herta é. Não hoje, ela já vem sendo bastante tempo. É que dentro da cultura, dentro do teatro em si, tem vários formatos de trabalho. Quando você quer fazer uma peça de teatro, para tu levar ela para fazer formação de plateia e bilheteria, tu tem que manter ela em bilheteria. No momento que você passa a vender ela e fazer ela em vários espaços públicos que seja gratuito, tu já não está mais formando bilheteria. Aí tu já para de formar bilheteria, porque as pessoas vão querer assistir gratuitamente. E isso aconteceu muito com a Herta também, né? Porque quando eu lanço a Herta, ela acaba sendo... Ela mestre de cerimônia, ela vai para fazer intervenção, ela vai com a bandinha. Então você tem um espetáculo Herta Quer Casar, em 2010 que eu escrevi, ficou em cartaz até 2013, eu fiz só bilheteria. Ou seja, lotou todos os teatros, foi muito legal. Mas depois ela começou a aparecer também em outros segmentos, né? Ela começou a ter vida própria, enfim, aí para tu trazer isso para dentro da bilheteria de novo não é muito fácil. É isso que a gente fala da formação de plateia. A Herta ela surge em 2009, mas a Herta na minha cabeça ela já surge em 2005, 2006, porque eu sempre quis escrever uma mulher que representasse um pouquinho essa pesquisa da imigração alemã. E eu vou te dizer por quê. Quando os imigrantes alemães chegam aqui, eles acabam assim trabalhando muito, abrir as picadas, fazer as coisas. E a gente tem um aspecto muito social nisso tudo. Por quê? Porque as mulheres, elas sofreram muito, né? Muita coisa aconteceu, né? Se a gente for fazer... Eu tenho essa pesquisa realizada do sofrimento. Tu tem 12, 13, 14 filhos, né? Tem padres que chegavam a dizer... Tinha mães que tinham 13 filhos, o pai chegava, implorava... Isso é real, isso está escrito em livros. Chegava e dizia assim: poxa, eu não quero mais ter filho, padre. Não, vamos fazer mais um. Como assim? Falava pro padre? Não, o padre, tu chegava no padre e dizia: ó, padre, eu estou com 13 filhos. Eu agora não quero mais ter filhos. Eu preciso permitir que você... Eu peço que você me permita eu não ter mais um filho. E o padre dizia: não, vamos ter mais um. Vamos ter mais um, vamos ter 12, 13, 14, a família precisa crescer. Sim, um período de 1800 ali no final. Então por que as famílias são numerosas, assim, grandes? Então a Herta ela surge muito nesse sentido, assim. Aí quando a gente fala em abrir picadas, se fala homens. Quando se fala isso, é o homem. Você vê uma rua de uma rua em homenagem a alguém, é o homem. Quem é a esposa do Mário Sters? Quem é a esposa do Otto Engelmann? Quem é a esposa do seu Alberto Ribnich? Quem é a esposa de Irineu Becker? Quem é a esposa de vários, a gente poderia citar. Do São Miguel? Ah, não, essa não tem. São Miguel não. Então, quem são essas mulheres, né? Afinal, onde elas estão? Então surge um pouquinho, trazer um pouquinho esse contexto feminino um pouquinho nas mulheres, né? Tem alguma mulher específica que inspirou a criação da Herta? Que tu te inspirou nela, numa pessoa? Não, muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres parecidas com a Herta, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes eu ia no interior lá para fazer laboratório, então as mulheres estavam jogando carta, né? No meio da tarde, eu ia lá ver elas jogar carta, aí tu imagina assim, eu vou chegar lá, elas vão jogar carta, daí eu vou lá ver as mulheres. Aí elas te convidam. Não, Petinho, pode vir lá, olhar nós, jogar carta, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum, pode vir. Aí tu chega lá, tu acha que tu vai chegar lá, tu vai ver as mulheres, como é que eu vou dizer, assim, do dia a dia, simples. Não, elas estão de unha pintada, elas estão bonitas, elas estão falando, aí eu já não peguei. Comprei um vestido novo para vir jogar carta, daí a outra diz, bonito o teu vestido, né? Então é uma elegância, né? Não é uma coisa simples, né? Então eu acho que isso é muito rico, né? Tu sabe, a Simone Lessinger, da Biscoitos Fighting, ela pediu para te perguntar se a Herta pode ser considerada uma drag queen.
Porque tu tem que ser longe disso. Por conta de tu ter que, né, se travestir, digamos assim. Mas não é a intenção do personagem. São culturas diferentes, né, André? Eu já fiz vários, eu fiz vários travestis já no teatro, né? Que personagens muito difíceis de fazer, o travesti, um dos personagens mais difíceis de fazer. Por quê? Porque tu vai te aprofundar na questão social dessa pessoa, quem é esse travesti, por que ele é, quais são as dificuldades. Tu imagina um travesti, o quanto ele não sofreu por poder, né, teve que sair de casa, enfim, há um sofrimento muito grande nesse sentido. Então é um personagem muito rico de fazer. Às vezes as pessoas brincam muito de fazer, vou botar uma peruca colorida, vou lá, vou imitar. Não, ali há um ser humano, né? A mesma coisa o bêbado, né? O bêbado é muito de fazer. Quem é o bêbado? O bêbado é um cara doente, o alcoólatra, né? Ele tem uma história por trás, né? A primeira coisa quando as pessoas às vezes fazem um ator, faz um bêbado em escola e tal, é botar uma roupa suja, uma roupa velha, cair, ficar balançando, falando bobagem. Não, e quem é esse ser humano, né? Então eu acho que não fica longe. A Herta é uma mulher que tem vida própria. E é viúva? Ela é viúva, ela se constrói nesse Porque tem aquela piada que tu conta Sim, ela é viúva. Ela é viúva. Ela é viúva. Tem planos de casar de novo? A Herta dá uma virada? Não, agora não mais. Agora não dá mais. Não quer mais. Isso aí, casar é coisa de louco, né? Então eu não quero mais. Vamos deixar a Herta... Cada um que casou, né, vai? Tu sabe que a Mara vai ver esse vídeo, né? Uhum. Não, é coisa de louco, tu quer dizer? Não, quem casou, casou. Quem não casou, casa, não tem problema. Louco é quem não casa, né? Mas assim, são coisas diferentes, são culturas de personagens completamente diferentes, né? Eu tenho um cuidado muito grande quando eu faço a Herta pelo aspecto da construção dela, né? De usar uma manga comprida, de pintar as unhas, né? Toda vez, tu pinta toda vez as unhas? Claro que eu pinto as unhas, tem que pintar as unhas, né? Então tu tem que ter esses cuidados, Requiem, de usar uma joia bacana, de um brinco bacana, de fazer um laboratório realmente daquilo que a personagem pode e deve construir, né? Então, essa construção de personagem no meu ponto de vista, todos os personagens, né? Quando a gente faz um personagem, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? E a Herta busca isso, né? O Betinho, no meio cultural, a tua carreira no meio da cultura, qual foi ou quais foram os maiores obstáculos que tu encontrou? Importante. E já emendar uma segunda pergunta, então, em algum momento tu chegou a desistir? Pensou em desistir? Não, desistir não, mas achar outras... Sim, a gente desanima, né? Agora a gente vive o momento da pandemia aí, a gente às vezes quer chutar o balde, né? Como todo ser humano, né? Mas aí não relacionado à cultura, à arte, mas às dificuldades, né, financeira, tu tem que estar te reinventando. A arte tu tem que estar te reinventando todo momento, tu tem que estar toda hora buscando, né? Tu monta um espetáculo, talvez não dê certo. Graças a Deus, eu sempre fui muito feliz com os meus trabalhos, uns mais, outros menos, mas sempre deu bilheteria, sempre a gente conseguiu viajar quase 50, 70, 80, 100 municípios, então isso é muito importante. Que era a outra pergunta? Dizem que dizem que a diferença entre uma pizza grande e um ator de teatro é que uma pizza grande alimenta uma família inteira, né? Essa é a diferença. O ator de teatro não dá conta. Não dá conta. A outra pergunta é se tu pensou em desistir, né? Não, e assim tu perguntou das dificuldades. Das barreiras? Sim, muitas barreiras. Tem várias coisas que acontecem muitas vezes de pessoas entender que a cultura não é importante, de dizer que, poxa, mas a gente passa muita dificuldade, a gente trabalha como qualquer outro ser humano. Aliás, a gente trabalha até mais, a gente acorda de manhã cedo às 7 horas, vai às vezes até meia-noite, 1 hora da manhã. Tu tem que sair, tu tem que viajar, tu tem que produzir. Tu viaja, sim, claro, tu faz aí às vezes 400, 500 quilômetros num dia, daí tu vai, volta, tu vem, aí tu tá aqui, tu tá ali. E eu sempre digo que esses são grandes desafios, né? E ali no final dos anos, a Culturarte vai fazer 29 anos agora, dia 1º de junho. A gente faz 29 anos de estrada. No início tu vai dizer assim, vai fazer produção cultural. A gente fez produção cultural que não vem ninguém, não vem uma pessoa, Aí tu vai lá, tem que pagar o transporte, o cachê do grupo que tu trouxe. Então, tu tem que achar dinheiro em algum lugar. E fora a decepção, né? Eu trouxe uma vez um grande ator aqui, o Pedro Bismarck, um
Nessa da Capitinga, eu fiz uma produção aqui que teve prejuízo, tu tem que pagar o cara, entende? O cara não quer saber, ele ainda deu a confiança, diz, não, quando tu tiver dinheiro tu me paga. Ele voltou lá e depois eu depositei. Então essas coisas são dificuldades, né? De pegar uma Kombi, de botar um elenco de jovens, né? Que nem nós tínhamos o Lixo é Lixo, a Procura das Águas Perdidas, de sair daqui de Kombi. Essa história é muito engraçada. Eu tinha uma Kombi velha e as Kombi geralmente não chaveiam o tanque de gasolina. Não chaveia. E nós, marquei com as meninas, era a Luana, a Sofia, a Natana, eu e o Adriano. Aí eu enchi o tanque no sábado à noite, porque nós ia sair no domingo de madrugada. Eu morava num apartamento de 2 irmãos aqui, antes de ter minha casa, deixei a Kombi lá na frente, enchi o tanque. Enchi o tanque, fui lá, enchi o tanque e tal, no sábado. Aí tinha baile, num salão aí. Aí de manhã, quando eu fui para arrancar a Kombi, eu ia sair às 4 da manhã. Adivinha? Não tinha um pingo de gasolina. A mangueira funcionou de madrugada. Roubaram toda a gasolina. Aí tinha que ir lá abastecer de novo. E acha um posto aberto às 4 da manhã? Não, é porque nós ia, sabe para onde nós ia ir? Nós ia para Bagé, Quaraí, Alegrete, São Borja, Uruguaiana. Sabe o que é isso? Isso, até Uruguaiana, isso são de Kombi, eram 16 horas de viagem. Calcula em dias, não é nem... Isso eram 16 horas de viagem até chegar em Uruguaiana. Deve ter até fuso horário. Tá louco. E de Kombi, né? Daí tu tem que esperar o posto abrir, daí tu não tem dinheiro para abastecer de novo, daí tu vai lá no posto, daí tu tem que ir lá... Tu falou antes que o pessoal não conhece a vida dos produtores e atores culturais. Tu sabe que hoje os maiores filósofos do Brasil vivem num lugar só, né? Chamado Facebook. É ali que está toda a sabedoria, toda a inteligência do mundo está ali. E quando começou essa coisa de pandemia, ali pela metade do ano passado, mais ou menos, eu via muita gente postando, nessa pandemia eu já precisei de médico, de polícia, de bombeiro, não sei o quê, mas não precisei de nenhum artista até agora. E normalmente quem posta são essas pessoas que são contra a Lei Rouanet, assim. Pô, mas provavelmente essas pessoas nem se dão conta que boa parte da pandemia elas foram, digamos assim, acalentadas por artistas, vendo filmes, séries, novelas, enfim, todo mundo em casa, né? Só que não dão valor, não reconhecem, né? E eu imagino essas pessoas se elas vão querer pagar 25, 30 reais para ver um ingresso no teatro, mas... Querido, olha, isso é uma coisa muito triste, assim, né? Quando a gente fala isso, a gente vê as pessoas às vezes comentando. Eu fui à Igrejinha, eu fui a Três Coroas, fui a Novo Hamburgo. Igrejinha, eu juntei 1,5 toneladas de alimentos só com a Herta numa live para a PAI. A liga, as ligas, né? Aqui, os trabalhos. Quanto artista fez trabalho voluntário, né, doando alimentos. Agora, postei aqui, o pessoal está vindo aí, se quiserem ajudar, hoje toda a música em Novo Hamburgo está fazendo uma campanha para os técnicos, né, que trabalham com esses artistas, passando muita dificuldade. Tem algum ponto de coleta em Novo Hamburgo também? Porque eu já vou citar aqui o de 2 irmãos, mas em Novo Hamburgo tem algum ponto de coleta? Na Toda Música, não, de coleta, entrega na Toda Música, tu compra e leva na Toda Música. Então o pessoal de Novo Hamburgo que estiver assistindo, bota no Google ali onde é que é o Toda Música, porque realmente essa doação que ele está falando de cesta básica, ou um alimento isolado mesmo, um arroz, um feijão, ali um pouquinho de carne, é para o pessoal, não é nem para os artistas em si, é para o pessoal que trabalha, para a equipe técnica, aquele pessoal da som, iluminação, que está passando por um perrengue mesmo. E se você é de 2 irmãos, até terça-feira, eu acho que esse vídeo já vai estar no ar até terça-feira, inclusive, doa no Mercado Schmidt Irmãos, né? No Schmidt e no Bem Mais. Bem Mais. Só dizer que é pro Betinho lá, que eles estão sabendo já e vão aceitar a doação. Vai fazer tuas compras ali, já compra 1,2 kg de comida a mais ali, alimento para doar. E realmente é pra gente que está precisando, não é? Então a arte ajudou muita gente, muito, e sempre ajudou, né? Eu, por exemplo, a Herta, ela é praticamente a madrinha da Liga Feminina do Combate ao Câncer do Vale dos Sinos, né?
naquilo que eu posso ajudar, é claro, mas a gente sempre está à disposição, né? Não só eu, vários artistas e várias pessoas. Então eu acho que a arte ajuda muito. E sem falar da economia, é uma das, a segunda ou terceira maior economia, o turismo e a cultura é no país. Entre bilheteria, as pessoas não veem isso como um trabalho, né? Poxa, tu está empregando muita gente, tu emprega muita gente num espetáculo de teatro, numa turnê, de viagem, né? Tu vai fomentar a questão da rede hoteleira, a alimentação, o espaço cultural. Então, o que é o quê? A economia cultural, ela é sem dúvida uma das coisas que funciona o ano inteiro, o tempo inteiro, né? Até eu, pequenininho que sou, nesse início de carreira de stand-up, digamos, quando eu usei lá o teu teatro para fazer stand-up, eu fui lá na liga e doei, eu não lembro agora, não quero mentir se foram 10 ou 15 ingressos. Eu levei para as gurias lá e disse, ó, esses ingressos que vocês vendem e o dinheiro é todo de vocês e esperamos o pessoal lá. Porque então, a gente pode contribuir, né, de alguma forma. Sem dúvida. Não dói, né? Não dói e faz bem. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Acho que todo artista não quer trabalhar, com artista isso, artista aquilo. É que em qualquer área tem os que realmente não querem. Em qualquer área. Seja pública, privada, qualquer área. Em qualquer segmento. Exatamente. Isso que eu tô falando. Em termos de teatro, Betinho, porque eu já percebi em todas as conversas que eu falo contigo, por exemplo, assim, que tu é apaixonado pelo que tu faz. Por isso até que eu perguntei antes de desistir, porque eu imaginei que a tua resposta ia ser não. Né? Porque tu é muito apaixonado. Quem é que é a tua maior referência no Brasil em termos de teatro? De palco? De palco no Brasil? Eu particularmente sempre gostei muito do José Wilker. Né? Eu vi ele no teatro. Né? Quando tu vê uma referência do teatro como ator e mesmo como TV e como ator de teatro, né? Para mim ele sempre foi uma pessoa muito intensa, assim, muito, né, determinada naquilo que ele foi trabalhar. Tem várias referências, a própria Fernanda Montenegro, tive o privilégio de assistir no teatro. Eu quase ia dizer antes, não vale a Fernanda Montenegro, não, porque é meio que uma obviedade, né? Mas ela é uma referência do teatro, e quando a gente fala dessas referências, a gente está falando dos anos 80, a gente não está falando de uma TV que depois foi aumentando a sua audiência. Os grandes espetáculos, antes nós tínhamos mais espetáculos de teatro, hoje a gente tem mais espetáculos de humor, stand-up, mais grandes peças de teatro que a gente pode dizer. Nós aqui no Rio Grande do Sul, como diretor, o Júlio Conte do Bailei na Curva, não por causa do Bailei em si, mas ele foi uma grande referência de direção teatral, que a gente pode levar para, né, debaixo do braço e dizer, olha, fantástico, né, um grande ator, né. Tem várias referências, mas o José Wilker para mim sempre foi uma pessoa que eu sempre olhei ele pela intensidade, assim, pela responsabilidade. E olhar ele no palco é coisa maluca. Tu sabe que de uns 5 anos para cá, mais ou menos, óbvio, já tem há mais tempo, mas mais ou menos de uns 5 anos para cá, a gente vê, tu falou de stand-up agora, virou meio que uma febre, digamos assim. E aparentemente está muito mais fácil para tu conseguir plateia ou lotar um teatro com stand-up do que uma peça de teatro que tem toda a produção, enfim. Por que tu acha que acontece isso? Vamos voltar no início da nossa conversa, né? Tu tem que ter referências. Se você tem a referência da cultura na escola, tu vai assistir peças de teatro. Né? Hoje a nossa referência é as redes sociais. Com todo respeito às redes sociais, hoje tu em questão de frações de segundo tu passa 500 humoristas, vai. E qual é a nossa referência de teatro hoje na nossa cultura, na nossa educação? Nós não temos, é muito pouco. Daí não estou falando só de teatro, a gente pode falar em dança, sim. A gente pode falar em música. Vamos lá, fala um último grande compositor na música. Então temos, claro, mas estão desconhecidos, estão começando, estão patinando. Agora a gente não tem aquela coisa assim, não vou lá assistir sei lá, vou pegar um músico desconhecido que eu vou lá assistir, não vou, né? Vou assistir vou assistir um stand-up, né? Então eu acho que isso é uma referência, eu acho que isso é um problema, não é um problema, não é a palavra certa. É fantástico o stand-up, lota e é maravilhoso, tudo. A diferença entre teatro e stand-up é muito grotesca, ela é muito grande. A proposta é diferente. E por que nós não temos plateia de teatro? Porque nós não temos mais referências culturais em escolas, nós não temos mais. Tu vai hoje numa escola, pergunta qual é o espetáculo que está em cartaz, pode fazer até em Porto Alegre, que tem. Qual é o último espetáculo que tu assistiu? Vocês aí em casa, o espetáculo que vocês assistiram? Foi o último. Tirando a pandemia, né? Sim. Mas então, essa é a resposta, né? O que vai levar nós ao teatro? Desanima, né?
E não é juízo de valor, né? Não é dizer que uma coisa tem mais valor que outra. As pessoas têm o direito de escolher, eu acho legal que tenham, né? Longe disso. Mas eu acho curioso mesmo. Se vem uma peça de teatro para 2 irmãos de fora, tu tá renomado aqui, tu, digamos, dispensa apresentações. Mas vem uma peça de teatro de Porto Alegre para cá, que fala, não lota, quer dizer, talvez lote o teu teatro, não lota o Santa Cecília, que é um pouco maior, digamos assim. Não. Agora vem vem o Paulinho Micharia, o Cris Pereira, parece que vende fácil, assim, né? E de novo, não é juízo de valor, não é dizer que uma coisa vale menos que outra. Não. Mas parece que o interesse do público está mais restrito hoje à banalidade, dá para dizer assim, porque eu vejo o stand-up, eu pratico isso, né? Mas eu vejo o stand-up, eu já falei, repito, não tem porquê esconder. Eu acho que o stand-up é uma cultura inútil. Né? Aliás, não é nem... É sua proposta, né? Mas eu vejo isso muito com dificuldade realmente de cultura mesmo, é cultural isso, né? De assistir uma orquestra, de assistir um espetáculo de teatro, de assistir uma dança. Você falou em orquestra, que saudade que me dá quando eu lembro dos concertos comunitários Zafari. Que tinha sempre, ou na FENAC, ou na Igreja São Luís, em Novo Hamburgo ali. É isso aí. Que evento legal. E tem espaço para todos, né? É isso que a gente tem que sempre ter. Tem espaço para todos, público e plateia não falta. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que só gostava de música e bobagem, comédia. Na época, tô falando quando eu era bem jovem, nem existia o tal do stand-up assim, né, popular no Brasil. E aí um amigo meu, Miguel, me convenceu, não vai lá ver concertos comunitários, vai ter tal dia, vai que tu não vai te arrepender. Eu disse, eu não gosto de orquestra, não gosto, imagina. Maravilhoso. Se eu te conheço, vai ver que tu não vai te arrepender. Dito e feito, Beto. Eu fui ver aquela vez porque ele me insistiu para eu ir e eu só queria saber quando é que era o próximo. Quando é que vai estar de novo, quando é que vai ter, porque realmente é muito bom. E às vezes as pessoas nem se dão a oportunidade de conhecer, né? A gente sempre tem que tentar provocar, no bom sentido, a nossa plateia, né? A novas propostas, novas ideias, só que isso chega, às vezes cansa. Às vezes tu pensa assim, poxa, mas como eu vou fazer as pessoas virem? Então, se tu consegue trazer isso na base, é mais fácil, né? A base é a escola. Eu não jogo a responsabilidade para a escola. Eu quero dizer que na escola a gente tem que falar sobre isso. Né? Falar sobre literatura, falar sobre teatro, sobre música, sobre dança. A gente tem que discutir mais isso. O que tu leu hoje, o que tu assistiu hoje, o que tu fez ontem, o que te agradou, Eu vejo a juventude hoje assim de uma maneira um pouco diferente, mais interessada. A minha filha, a Marina, tem 17, vai fazer 18. A Marina é uma menina que eu fico muito feliz, não porque é minha filha, mas ela busca isso. Ela questiona o que ela assiste, ela analisa o que ela assiste, ela está discutindo com essa juventude nova. Então eu acho que é isso, e eu acho que essa vai ser uma nova formação de plateia. Se vai ao teatro não é outra história, porque as redes sociais são altas, mas né? Não vive alienada, digamos assim. Eu acho que ela busca as alternativas. Né? Mas são poucas mesmo. Hoje de manhã ainda na escola tinha uma turma em aula lá, ele teve um intervalinho de 10 minutos, e um dos 7 ou 8 alunos daquela turma pegou, sentou num banquinho lá com um livro que ele trouxe de casa e começou a ler. Ele aproveitou o recreio, o intervalo, para ler o livro. Eu ainda tirei uma foto dele e mandei pro pai dele. Eu botei no intervalo cultural, e o pai dele respondeu cheio de orgulho, assim. Isso. Mas realmente a gente vê, que a gente falei, um de 7 ou 8 que estavam naquela turma ali. Né? E o pai ainda me disse que ele e o irmão dele tem esse gosto para leituras, coisa boa, tem que incentivar. A gente tem outros alunos também assim, mas não é a maioria, infelizmente. E não vai ser, né? A gente sabe disso. Não adianta a gente achar que a maioria vai optar pela questão cultural, né? A gente sabe disso, mas a gente tem que tentar entender. Quem gosta, seja ela minoria ou maioria, enfim, valorizar esse menino que fez isso, ele pode ser talvez de 50 a 1, mas é um. Sim, tem que valorizar. É um, tá ali, que bom fazendo, que tem esse um, vamos lá. Claro, tá fazendo, exatamente. A ideia principal da nossa conversa hoje era cultura. Mas aí a internet fez o seu papel e me trouxe uma outra pergunta para te fazer. Por que o Betinho apoia tanto o Ramon? E para quem não sabe, o Ramon é um dos vereadores aqui de 2 Irmãos, eleito agora, o que foi o mais eleito, inclusive, nesse pleito aí. Então, é o mais votado, não o mais eleito, o mais votado. Então, por favor, por que tu apoia tanto o Ramon? Essa é uma pergunta muito fácil, né? Eu tenho muita tranquilidade de responder. Eu adotei já faz
se não me falha a memória, acho que umas 6, 7 eleições, não é nem anos, né? Eleições, bem pessoal meu, de abrir o meu voto e escolher um candidato. Quando eu escolho um candidato, eu escolho ele bem antes. Eu sei quem vai, eu já sei quem vai a deputado estadual, alguns para 2022, vou escolher o meu candidato e vou abrir o meu voto e vou fazer campanha. Então eu adotei esse sistema. Eu defendo aquele cara que eu acho que é importante e que eu acho que há possibilidades de mudança, há possibilidades de capacidade, que eu possa cobrar, que eu possa chegar nele e dizer, olha, não gostei, eu gostei. Porque o perfil disso é um candidato novo, né? Tem vários outros novos, inteligentes, capacidades, mas eu não sou uma pessoa que vou escolher e vou dizer assim, olha, tem vários novos, aí eu dizer, eu vou ver se eu vou votar em ti ou não. Eu adotei o sistema de pegar um candidato debaixo do braço e apoiar, e vou até o fim, abro meu voto, não mudo o voto das outras pessoas. Se tu tem o teu voto, perfeito, legal, ótimo, que bom, o meu candidato é esse, se quiser dar um voto de confiança, e eu escolhi o Ramon por quê? No meu ponto de vista, bem no meu, capacidade, tem condições, foi nosso secretário da Indústria, Comércio e Turismo durante um período em Dois Irmãos, é um menino que tem toda a possibilidade de seguir uma carreira política, acredito nisso, eu olho lá na frente, não sou a favor, e já digo de mão isso, não sou a favor de vereador e a reeleição, acho que tem que dar, o caminho tem que andar, as coisas têm que andar. Se o Ramon for hoje, daqui a 4 anos ele foi candidato de novo, estou falando de vereador. Sim. Não estou falando de deputado estadual ou federal. Federal, estadual, eu acho até que tem que sim ter 8 anos. Tu imagina vamos pegar o Rio Grande do Sul, que tem quase mais de 500 municípios, então tu precisa 8 anos, eu acredito que tu precisa. Mas vereador, eu acho que a gente pode fazer o caminho andar. Então eu acho o jovem promissor, tem capacidade, tem inteligência, então eu escolho ele por muita tranquilidade e abri meu voto e bem tranquilo, fiz campanha e eu acho muito bom isso. Como teve vários outros candidatos que também eram maravilhosos, inclusive teve alguns que se elegeram que eu admiro muito e estão fazendo um excelente trabalho. Eu sou a favor da mudança, eu sou a favor das pessoas jovens entrarem na política e fazer isso acontecer. Agora, nós não podemos ficar com 16 anos um vereador, numa cadeira de vereador. Eu acho que tu tem que ter alguma... Eu acho que tu tem que chegar e dizer, olha, agora vamos lá, eu vou trabalhar para ti, agora eu vou para ti. Porque eu acho que a Câmara de Vereadores é uma escola de aprendizagem política, né? A gente pode aprender com ela e ensinar com ela. Então eu acho que o Ramon tem essa capacidade. E defendo ele por isso. E cobro ele por isso. Se vai dar resultado lá no final, não sei. Mas assim, eu estou abrindo e vou continuar 4 anos cobrando. Não dele somente, eu cobro dos 9 vereadores. Todos eles se me representam a sociedade. Então, mas é mais por isso. Juventude, capacidade e a escolha é eu abro meu voto e é isso aí. Respondido? Então, pessoal, que chegou até agora aqui, obrigado. Se chegou até agora, aliás, é porque está gostando. Então aproveita e se inscreve ali, por favor. Se está gostando da entrevista, bota ali o like, gostei, né? Não sei como é que é, essas coisas modernas aí, que aperta ali. E se inscreve no canal para ajudar aí. Vamos para a parte final da nossa conversa agora? Vamos. Tem algum outro assunto que tu queira abordar, aproveitar essa oportunidade de grande exposição que esse projeto está te dando? Que eu te garanto que mais de 5 pessoas vão assistir, eu garanto isso agora aqui para ti. 5? Mais. Duvidar chega a 10, fácil. Eu estou à disposição daquilo que tu... Né? Vamos para a parte final, então, que é o famoso bate-bola, tradicional já aqui no programa. Já fiz com todos os outros candidatos, os convidados que vieram antes de ti, que foi no caso só a Tânia. Mas funcionou com ela, foi bem legal. É o bate-volta. É o bate-bola, é aquela coisa que eu pergunto uma resposta rápida, certo? São perguntas diferentes que eu fiz para a Tânia. Para mudar. Time de futebol. Internacional. Prato favorito. Feijoada. Feijão, arroz e ovo frito. Não é quem tu quer que seja, mas quem tu acha que vai ser o próximo presidente do Brasil. Pergunta difícil. Pode pensar um pouquinho, essa é um pouquinho mais difícil. Independente de tu apoiar ou não, é quem tu acha que vai ser pela situação do momento. Como a gente não tem uma terceira via declarada hoje, eu acredito ainda que vá o Bolsonaro para a reeleição.
Como nós não temos uma terceira via, né? Okay. Mas difícil, é uma pergunta difícil. Um ídolo no Brasil? Um ídolo? Não está mais entre nós, mas Tem o nosso nome, o Betinho. Betinho. É. Um ídolo ou uma pessoa de referência para ti de dois irmãos? Um ídolo, uma referência. Olha, eu sempre... Também, dou, então, também não precisa mais estar entre nós, pode ser... eu, assim, não sei se é um ídolo, mas é uma referência. O Juarez Stein, para mim, ele é uma referência. Eu acho que ele é uma pessoa que, no aspecto da seriedade, no aspecto da política, no aspecto é autêntico, né? Ele é uma pessoa muito autêntica e eu gosto das pessoas autênticas, né? Eu acho que o Juarez Stein, para quem não conhece, ele é o atual vice-prefeito de Dois Irmãos, já foi prefeito também, ele tem uma longa carreira, né? Prefeitinho. O famoso prefeitinho, todo mundo chama de prefeitinho. Não só pelo aspecto político, mas da forma que ele conduz a política, da forma que ele conduz a vida dele. Aliás, o Juarez eu quero convidar para vir aqui também. Ele vai adorar. Uma decepção. Tentando. Não, Em qualquer área, de qualquer momento, em qualquer área da tua vida, uma decepção. Uma decepção. Não tem uma decepção. Não tem uma decepção. Não Ok. tenho, não Essa tenho. é uma resposta. Não tem uma decepção assim, né? Pra mim tudo, né? Um sonho. Terminar a aldeia da reta. Terminado. Um medo. Medo. Não tenho medo. Tem medo do dia a dia. Medo de subir no palco, continua com a gente. O Né? famoso friozinho na barriga. Antes de subir no palco, tu treina as pernas todas. Ainda tem isso? Tem, né? O que sobra pra mim que tô começando então? O medo do palco antes é aqueles 2, 3 segundos, assim, né? Tu tá 1 hora te maquiando, te ajeitando e tal. Daí quando chega aqueles 2, 3 minutos, será que vão gostar? Será que não vão gostar? O que eles vão pensar? Se ninguém aplaudir, se ninguém rir. Então esse medo ainda me persegue. Se abrir a cortina não tem ninguém. Esse é o medo que persegue. Sabe que cada uma das apresentações que eu fiz também, eu pensei, cara, e se ninguém for? E se ninguém for? E tu sabe que a primeira reação, tu pisa no palco, daí tu leva e passa em 2, 3 segundos, passa, né? Mas ele é tenso. Isso às vezes me fez pensar em isso suga a gente, né? Às vezes fez pensar em parar, né? É tão prazeroso, depois tu sai e fica tão feliz, mas aqui isso às vezes te suga. Pá! Imagina. E pra terminar então, uma frase pra tua lápide. Uma frase pra mim. Pode pensar. E fala olhando pra essa câmera ali, porque um dia vai chegar. I'm Prost. Um dia vai chegar. I'm Prost. Marina, presta atenção no que teu pai vai dizer agora. I'm Prost. I'm Prost. Claro, I'm Prost. Aqui, não, pode botar lá, aqui está uma pessoa feliz. Aqui mora uma pessoa feliz. 100% dos convidados até agora, que foi tu e a Tânia, no caso, falaram em pessoa feliz aqui. Aqui está uma pessoa feliz. Aqui se encontra. Eu sempre brinco que o meu velório tem que ser festa. Eu acho que todo mundo diz assim, quando tem muito dinheiro, eu não tenho dinheiro, tá? Mas sempre dizem assim, que o caixão não tem gaveta, gasta dinheiro. O meu vai ter gaveta. Cada gaveta vai ter os cachês dos artistas que vão se apresentar. Então, tipo, 9 horas bandinhas, 10 horas orquestras, 4 horas o coral, às 5 horas vai ter cuca, linguiça e pão. E assim vai. Aí tira da gavetinha, cada um já vai ter. No meu não, o meu é diferente. O meu tem que chorar. Tem que chorar? Não é assim, ele não ia querer que chorasse. Não, no velório tem que chorar. Tem que chorar. Eu vivo com a intenção de fazer as pessoas rir. Mas enquanto vivo, depois de morrer, aí chora, pelo amor de Deus. Betinho, muito obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço, espero ter contribuído e espero que o pessoal goste em casa, como diz o Beto. Bota o like ali embaixo e se inscreve pro Betinho ver que valeu a pena ele ter saído nessa noite de chuva de casa. Chuva boa. E vindo aqui. Parabéns pelo programa, acho uma ótima iniciativa, acho que a gente precisa ter essas oportunidades, né? E ainda mais Dois Irmãos é uma cidade que tem muita gente legal, muita gente boa, muitas pessoas que precisam às vezes desse espaço, como eu também preciso, da gente poder divulgar e conversar. Eu acho que é o que a gente mais precisa, é conversar. Né? Tem muita gente, Dois Irmãos, que eu quero convidar para vir aqui ainda. Coisa boa. Valeu, obrigado. Parabéns. Soquinho.
Acabou agora. Acabou.